Não, não, não. Era a minha tosse mesmo que estava. Tô... Desculpa, então. Desculpa aí. Vamos lá. Pessoal, penúltima aula do curso de modelagem financeira, um pouco acelerado tudo, da onde, inclusive, eu atualizei, deixa eu ver se entra direitinho, transitou para o Excel, né? Eu atualizei esse arquivo, pelo que eu tinha cometido um erro absolutamente primário ali na conta do IRPJ e CSLL, no cálculo da base tributável, obviamente resultado de correria e desatenção e uma certa canseira de final de tarde, então agora esses arquivos todos estão corrigidos, por um lado, isso daqui era uma coisa bem importante, e o que a gente que estava usando, está usando esses arquivos para fechar a discussão de forma, ou seja, a discussão, workshop de hoje, na verdade, a gente entra em conteúdo, mas só para amarrar, o nosso objetivo fundamental aqui, evidentemente, é criar um modelo de primeira análise e já joguei alguns outros modelos como alternativa para a gente sofisticar um pouco elas dentro da nossa arquitetura de modelagem de financiamento. Então, o que eu queria passar com vocês em pelo menos uma meia hora, 40 minutos, é só revoltar primeiro esse modelo. Esse modelo, ele procura dar materialidade à discussão. Espero que esteja mudando certinho, que agora tenha voltado para o PowerPoint. Se não voltou, gritem para mim, porque, inclusive, obviamente, como eu Voltou estou sim. projetando... Voltou? Show, Uhum. obrigado. É porque eu não consigo ver, Bia, se está, em qual das telas que está. E o que a gente estava fechando na discussão de forma? Cara, você não tem um fluxo de caixa para um projeto. Ainda que um projeto tenha que ser traduzido num fluxo de caixa, e exatamente essa tradução do projeto num fluxo de caixa é aquilo que eu chamei da história quente por trás do número frio, ou seja, é a forma como você lê o projeto, você lê a realidade a partir do enxergar a tradução dele nos números no Excel. É uma coisa super esquisita e, no fundo, só quem vai chegando numa idade bastante avançada, como a minha, ficando bastante idoso, você vai descobrindo que, além de toda análise técnica, brincadeira, tudo isso, óbvio, existe dentro do projeto algo que você poderia até chamar de uma análise estética. Você olha para o Excel e você fala, cara, não tem uma cara boa esse projeto, alguma coisa não está certa. E aí você vai virar e falar, pô, mas qual é o problema? É a TIR que não está alta o suficiente? É a taxa de retorno? É isso ou é aquilo? E a discussão toda é essa. Existe uma sensibilidade por trás do olhar, uma sensibilidade em cima, gente como o Dani, como a Bia, como quase todos nós, ou muitos de nós, o escritório outro dia estava atualizando nosso portfólio, nós temos mais de 300 projetos tocados. Depois de 300 projetos tocados, mais ou menos você olha para o projeto e fala, putz, isso daqui não vai dar certo. Ou fala, meu, projetaço, amo, genial. E ela vai muito além do que é o número frio, exatamente a capacidade de traduzir a história quente por trás de um projeto desse. Me dê um segundo, eu vou só fechar uma porta para evitar trabalhar. Isso, fundamentalmente, esse olhar sobre a estética do projeto, ela é feita em cima do que é o fluxo de caixa do projeto. Você olhar o negócio como ele é construído, a concepção do business que está por trás daquele serviço público, daquela infraestrutura outorgada. A partir daqui, você vai para uma segunda análise, que é exatamente a análise do projeto alavancado. Ou seja, voltando para o nosso Excel, no primeira versão desse desenhinho, o que a gente fez foi simplesmente dizer, gente, qual é o volume de tráfego dessa rodovia, qual é o valor do investimento que você vai fazer. E certamente, para uma rodovia que transporta, na qual trafegam 25 mil veículos por dia, ela não é possível de ser implementada por um valor como, sei lá, quanto que a gente tinha colocado, uns 200 milhões de reais. 200 milhões de reais, via de regra, você está falando em melhoramento de rodovia, alguma coisa do gênero, uma terceira faixa, algum segmentozinho de duplicação, etc.
e por essa rodovia vão trafegar esses veículos todos. Essa forma de você contabilizar receita de rodovias, já entrando inclusive na questão do conteúdo, ela está se tornando extremamente complexa, porque a partir de agora você começa a pedagiar quase todas as rodovias novas por free flow, ou seja, por pórtico de entrada e saída. Ou seja, não basta você contar quantos veículos passam por um determinado segmento, você tem que saber onde esse veículo entra, onde esse veículo sai, e a partir daí você vai saber qual é a quilometragem percorrida, qual pórtico ele vai passar, e aí, dependendo da relação entre pórticos, você vai enxergar o valor da tarifa, que deixa de ser uma tarifa geral da rodovia e se torna, no conjunto, uma tarifa praticamente individualizada. Uma análise mais simples seria você pensar não em número de veículos, mas em veículos quilômetro, ou seja, a produção de veículos totais, de quilômetros de veículos sobre aquela rodovia, e pensar num coeficiente tarifário por quilômetro rodado, por cada veículo, talvez alguma coisa como 14 centavos, 20 centavos, alguma coisa do gênero, e você tem toda uma tecnologia, então, para identificar qual é o trajeto que esse veículo fez, qual é a tarifa dele e, evidentemente, quais são os mecanismos de cobrança, dado que se você tiver um tag, seja da Connect, seja da Sem Parar, ou coisa do gênero, ele automaticamente vai ler, mas para aqueles veículos que não têm tag, você não tem como impedir a entrada deles na rodovia, então eles vão ser cobrados pelo sistema regular de cobrança, quase como se fosse uma cobrança de uma multa ou de um licenciamento, alguma coisa do gênero. Tudo isso para dizer que, obviamente, a questão da geração de receitas vai se transformando nos vários segmentos com que a gente vai trabalhar, os modelos de negócios vão se transformando, isso tudo é justamente a discussão da história quente por trás dos números frios, mas, olhando para os números frios, é isso que a gente enxerga do ponto de vista de, vamos dizer, de projeção do nosso plano de negócios. E como eu comentei, essa primeira versão do plano de negócios, ele era construído na chamada moeda dura. O que é a moeda dura? A moeda dura é simplesmente dizer eu não estou considerando qualquer efeito inflacionário. É como se a inflação do meu país fosse uma inflação igual a zero. Por incrível que possa parecer, esse é, por exemplo, o padrão de construção dos modelos nos Estados Unidos. Como tradicionalmente, historicamente, a inflação nos Estados Unidos ela é muito baixa, e você tem aspectos normativos particulares daquele país, ninguém faz projeção de modelo com inflação, ou se preocupa em deflacionar a inflação, alguma coisa do gênero. Aliás, dependendo do officer com quem você trabalhe, ele vai até ficar intrigadíssimo que história que é aquela que ele nunca ouviu falar naquilo, numa operação da IFC, alguma coisa do gênero. Eles vão trabalhar com modelo em moeda dura e vida que segue. E aí a gente deu uma correção importante. Primeiro, da passagem do modelo de moeda dura, a gente falou, gente, existe uma segunda versão do modelo, que é o modelo inflacionado. Ou seja, considerando, isso daqui tudo está no nosso diretório de arquivos, moçada, se vocês quiserem acompanhar, baixem o arquivo de lá, vão acompanhando junto, porque essa é uma discussão sobre forma bem legal. Quando a gente entra com a variável inflacionária e se desenvolve toda uma cultura justamente de desenvolvimento de modelagem, usando essa formatação, você vai ter, por um lado, dois elementos-chave que vão começando a se transformar no teu processo de análise. Primeiro, você entra numa seara super delicada, que é dizer, cara, eu tenho, no fundo, que ter 4 projeções inflacionárias, pelo menos. Eu tenho que ter uma projeção inflacionária sobre as minhas receitas, que normalmente vai ser uma projeção ligada a IPCA ou alguma coisa do gênero. Evidentemente, alguns projetos trabalham com fórmulas paramétricas que tornam essas projeções mais complicadas. Se vocês olharem os modelos inflacionados, mesmo aqueles que eu disponibilizei para vocês, por exemplo, da CPTM, linhas 11, 12, 13, as projeções inflacionárias são muito pobres.
elas são feitas como únicas para o modelo inteiro e como se tudo fosse um grande PCA, o que não é verdade, principalmente quando você está falando de projetos que têm cestas de receita, ou seja, eu tenho uma receita tarifária, eu tenho uma contraprestação pecuniária, eu tenho um aporte público, então, dependendo da forma como eu componho as receitas do meu projeto, eu vou ter que enxergar a projeção de cada um dos componentes de fórmula paramétrica que reajustam aquelas variáveis todas, o que é IGPM, o que é o IPCA, o que pode eventualmente ser INCC e índices, inclusive setoriais mais sofisticados. O VLT do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente usa o índice de reajustes de obras ferroviárias publicados pelo DENIT, porque ele é muito mais fiel ao que é o escopo do projeto, pelo menos parte do escopo do projeto, numa implantação de um projeto de VLT. Resulta dessa história que a projeção de inflação ela te gera um primeiro efeito extremamente importante, quer dizer que a minha receita pode indexar acima ou abaixo da indexação dos meus custos, porque o teu OPEX não tem nada a ver com a tua receita. Às vezes até tem. Às vezes o teu OPEX, principalmente salários, ele é quadro de pessoal, e muitas vezes o quadro de pessoal vai ser indexado ao INPC, e o INPC é muito próximo, via de regra, ao IPCA. Podem dar algumas alterações, mas por mais que existam acordos sindicais, trabalhistas e CCTs e acordos de convenção de trabalho, etc., acordos coletivos de trabalho, você não vai ter um descasamento muito grande entre o INPC, o IPCA e a maior parte dos indicadores que estão ligados à OPEX. O problema é a hora que você começa a ter, por exemplo, projetos como linhas de metrô, em que parte importante do teu OPEX é energia elétrica. Uma parte mais importante ainda do que o teu OPEX é material de reposição de peças de trem, material rodante, que é tudo importado. Ou então, quando você tem um projeto do setor que parece absolutamente trivial, como rodovia, mas rodovia, uma parte enorme do teu OPEX é a parte chamada CAP, é o asfalto, que a gente conhece tão bem. E o CAP 3040, 5070, eles são produzidos no Brasil, na verdade, médio. Grande parte do CAP é produzido ou na Lubinor, lá em Fortaleza, que passou pelo processo de privatização e foi revertido, ou em Duque de Caxias. Você tem alguns centros produtores de CAP, mas praticamente, não só por norma de mercado, mas por questões normativas mais severas, ele é marcado a mercado. Ou seja, você calcula qual é o preço de importação do CAP e você vende ao preço internacional. Então, você pega, normalmente, a referência que é usada para cálculo do preço do CAP é a tonelada, o barril, tanto faz, o BBL, e no Texas, mais o custo do frete, mais as taxas de desembarque aqui, então você tem as taxas de marinha mercante, as taxas portuárias, etc., os impostos de importação, e isso te dá o teu preço local de venda do CAP. Então, subiu o dólar, a importação do CAP sobe. E com isso sobe o preço local. Inclusive, e tem que ser feito dessa forma, não tem como ser diferente. Quando começa a terceira geração, né, do Lula, o Lula 3, a primeira coisa que ele fala vai absurdo a história da indexação, por que a gente tem que ancorar o preço do diesel, o preço da gasolina, na média dos preços internacionais? Óbvio que tem. Porque se você for praticar preços mais baixos no Brasil, você simplesmente não tem margem para importar. Se você tiver um preço de importação de R$ 6 por litro e você fala, não, eu vou tirar preço de custo da Petrobras, que é de R$ 3 por litro, excelente, você vende para todo mundo a Petrobras com lucro zero a R$ 3 por litro e viabiliza importar.
Se você fosse autossuficiente de gasolina, essa seria uma ideia bastante estúpida, porque você inviabilizaria a Petrobras a médio prazo. Foi isso que o Maduro fez, na verdade, o Chaves, né? Primeiro e depois o Maduro fizeram na Venezuela, mas no Brasil você vai além da estupidez, você vai para a impossibilidade, porque simplesmente você não é autossuficiente em petróleo, você não é autossuficiente em gasolina, você não é autossuficiente em diesel S500, talvez você seja em S10, talvez você seja autossuficiente no processamento de óleos muito mais pesados, em naftêmicos, em produção de asfalto, produção de óleo bunker, produção de óleos para queimar eventualmente em usinas térmicas, mas até esses estão meio subprecificados. Então não tem jeito, você tentar jogar com o preço para baixo não vai simplesmente funcionar. Você vai gerar uma enorme falta, escassez daquele produto, você vai gerar um empobrecimento da tua empresa petrolífera e no fim, tua empresa petrolífera virou a PDVSA, simples assim. Resultado dessa história, moçada, você segue com um risco macroeconômico gigante quando você está falando de concessões que aparentemente na primeira camada de superficialidade são relativamente simples, tais como rodovias ou até mobilidade urbana, exatamente por esses descasamentos. E você tem que saber projetar isso, porque pode ser que você ganhe, pode ser que o teu reajuste tarifário corra acima do reajuste das tuas variáveis unitárias que compõem teu OPEX e teu CAPEX, pode ser que você perca. E se o teu risco macroeconômico está na matriz de riscos alocada a você, não tem nada que você possa fazer com relação a isso. Então, o fato é que fato 1 é que a hora que você inflaciona o teu modelo, você adiciona uma variável que impacta de forma muito relevante o teu resultado, que é o impacto da macroeconomia sobre cada uma das tuas variáveis. E você vai falar, Fernando, mas está certo fazer isso? Mas é óbvio que está certo fazer isso. Porque no mundo lá fora é assim que as coisas funcionam. No mundo lá fora, você não consegue virar para o teu fornecedor de CAP e falar, não, o meu contrato só é reajustado pelo IPCA, então eu só quero reajustar o valor do CAP pelo IPCA. Ele vai ficar te olhando e falar, bonitão, eu compro a preço da Petrobras a preços internacionais, coloco um spread pequenininho, pago impostos e vendo domesticamente a preços com spread, cost plus dos preços internacionais. Eu não consigo simplesmente virar e falar, reajusta aí pelo teu IPCA. Nesse modelo, a gente encontraria que todas essas variáveis, precisando, evidentemente, de um trabalho mais aprofundado de macro, que obviamente foge muito ao nosso escopo do curso, mas simplesmente dizer essas variáveis têm que ser projetadas. No mínimo, você tem que projetar um INCC, você tem que projetar um IGPM, você tem que projetar um dólar, que você tem que projetar quais são os componentes, os indicadores que afetam a rentabilidade do teu negócio. E o teu negócio terá, sim, uma rentabilidade majorada ou minorada em decorrência do descasamento entre as variáveis. No futuro, é óbvio que isso vai acontecer. O quanto vai acontecer, você não sabe, mas o importante é você simular esses cenários desde hoje, para que você encontre exatamente qual é a resiliência ou não do teu projeto a essas oscilações macroeconômicas, ponto 1. E ponto 2, simplesmente o fato de que você começa a fazer essas projeções macroeconômicas, elas justamente inviabilizam aquilo que a gente estava comentando, que é a história fria por trás, a história quente por trás do número frio, porque é aquilo que a gente comentava, na hora que você começa a olhar as tuas taxas de crescimento da tua demanda, elas são absolutamente explosivas, da tua receita, desculpa, e você não sabe se a tua receita está crescendo do jeito que está crescendo porque a demanda está crescendo ou porque a inflação está impactando o teu pedágio. Você simplesmente não consegue perceber qual é a dinâmica, a variável dinâmica que está produzindo esses resultados sobre o teu negócio. Ou seja, quando você pega um projeto de 25 anos, que ao longo de 22 anos a receita pula de 150 para
550 milhões de reais, cara, você não consegue interpretar o teu negócio. Você perde a tua capacidade de interpretação e, ao perder a tua capacidade de interpretação, você começa a ficar muito focado só no número frio e não em compreender a beleza do negócio na história quente. Então, essa é a primeira, e aí a segunda coisa que a gente fez é recalcular esse projeto por todas as variáveis inflacionadas, e depois que a gente chegou lá no final, na última linha, tendo inflacionado receitas, despesas, investimentos, etc., etc., a gente calcula a TIR nominal do contrato. Teoricamente, as pessoas não olham muito a TIR nominal do contrato, que é exatamente a rentabilidade que embute o elemento inflacionário. Agora, por exemplo, a última vez que a gente trabalhou com a CRRC, com os chineses, cara, eles falaram, Fernandinho, eu não entendo o que seja uma TIR real. Eu só consigo entender o que é uma TIR nominal. Tipo, por quê? Porque hoje a Selic está 11,25, se eu não me engano, alguma coisa do gênero, e eu preciso comparar qual é a rentabilidade do projeto acima da Selic. E não adianta falar em Selic real e rentabilidade real, porque isso acaba ficando uma coisa meio distorcida. Então, eu preciso da TIR nominal, porque em Beijing é a variável que eles estavam olhando quando eles estavam tomando a decisão de participar de projetos ou não aqui no Brasil. E quando a gente olhava daí de volta ao mundo dos economistas, dos brasileiros ou dos analistas mais tradicionais, a gente fala, não, o pessoal aqui não está acostumado a falar em TIR nominal, está todo mundo acostumado a falar em TIR real, e rentabilidade real, rentabilidade acima da inflação. E o que era meio desconcertante, aquilo que a gente comentou, é o fato de que, em moeda dura, o projeto dava 15,5% de rentabilidade. Nesse caso, quando a gente usou a inflação para projetar todas as variáveis e não e depois, desculpa, deflacionou essas variáveis, o que aconteceu é que a TIR real se apresentou menor do que a TIR calculada em moeda dura. E aí você fala, caramba, mas por quê? E foi aquela primeira explicação que a gente fechou a aula de segunda-feira, dizendo, porque aqui embaixo existe um negócio chamado amortização de investimentos. Por mais que os meus investimentos em si eles sejam amplificados ao longo da sua etapa de implantação pela inflação, na hora que eu formei o meu ativo intangível e na hora que eu começo a amortizar o meu ativo intangível, gentinha, não tem jeito. Eu não posso corrigir a minha amortização pela inflação. Para corrigir um valor de amortização, teoricamente, eu precisaria fazer uma reavaliação do meu ativo principal. E se eu reavaliar o meu ativo principal e chegar à conclusão que ele inflacionou, eu tributo isso. Evidentemente, isso me antecipa uma tributação absurda, não faz? Não faz simplesmente o menor sentido. Opa, desculpa. Você tributar você tributar o ganho de capital, que de fato não é caixa. Você vai gerar uma saída de caixa sem ter tido qualquer benefício. Quando você vem para cá e pega a amortização do teu intangível total, peguem essa amortização e dividam ela pela inflação. Cadê a inflação aqui em cima? E a gente vai chegar à conclusão de que no ano 4, a nossa amortização a preços originais do contrato é de R$ 8.154.000. No ano 5, 8.040.000. No ano 6, R$ 7.900.000. Quando a gente olhava o projeto em moeda dura, essa mesma amortização ela era 8.800, 9.200, ou seja, em moeda dura ela é maior e crescente. Em moeda se você fizer da maneira correta e deflacionar, ela é menor e decrescente. Por quê? Porque você não pode reajustar
os investimentos que você fez 3 anos atrás, quando você calcula a amortização do teu ativo intangível, ou seja, ele proporcionalmente à inflação vai ficando cada vez menor, e quanto mais a inflação anda, mais ela corrói o poder aquisitivo do teu ativo intangível. Então, ela vai caindo, vamos dizer, de peso na comparação ao que era a tua amortização em moeda dura. O resultado dessa história é que, com menos amortização proporcional, você vai pagar mais imposto de renda proporcional, e é na variável imposto de renda que as coisas rodam. Exatamente por causa disso, a rentabilidade do teu projeto, nesse caso, ela acaba sendo, entre aspas, consumida em 0,25 pontos percentuais. Aí, se você falar, Fernandinho, eu tenho um dilema grande. Por quê? Porque, de um lado, eu tenho um projeto que é uma forma importante de me contar o que é a realidade que eu vou enfrentar, mas ele está errado. Do outro lado, eu tenho um projeto que está certo, mas ele é absolutamente insensível sobre a forma como eu deveria contar a história desse projeto. O que eu faço? Eu crio uma versão híbrida. Eu transformo o projeto em moeda constante e corrijo o efeito depreciação. Eu pego o meu projeto pela depreciação deflacionada. Ou seja, eu calculo uma depreciação inflacionada e deflaciono a depreciação para trazer ela para o fluxo de caixa em moeda constante. A hora que eu fizer isso, eu tenho um fluxo de caixa em moeda constante, eu tenho toda a sensibilidade sobre o meu projeto e eu corrigi aquela distorção, tanto que, se vocês olharem a rentabilidade calculada do fluxo de caixa em moeda constante, ela é a mesma rentabilidade, 14,260, do fluxo de caixa, do que a deflação do fluxo de caixa inflacionado. Moçada, tudo perfeitamente obscuro até aqui? Mesmo. Moçada, é isso, não tem jeito. Não dá para fazer. Você ia fazer alguma coisa, Bia? Alguma coisa? Eu tenho umas dúvidas nesse modelo. Manda, todas. A gente está aqui para isso. A questão da amortização do intangível, para mim, ela não ficou muito clara. Show. Como é que faz? Vamos lá, Bia. A gente deixou até aqui uma cola de glossário. Você tem 3 formas de amortizar investimentos feitos, CAPEX feitos pela empresa concessionária. Eles têm 3, e aí aqui eu já vou colocar aqui a terceira, eles têm 3, vamos dizer, partidos fiscais que você pode adotar. O primeiro é o chamado ativo imobilizado. Ativo imobilizado são os ativos próprios da concessionária, essencialmente aqueles que não são reversíveis, tá joia? Então, por exemplo, numa concessão de energia elétrica, vamos dizer que a sede da concessionária não é reversível para o poder público, ela vai ficar para os acionistas da concessionária depois que acabar o contrato de concessão. Se ele é um ativo imobilizado clássico, ele tem amortização clássica. A instrução normativa, se eu não me engano, 196 da Receita Federal, que vai falar, olha, máquinas e equipamentos você amortiza em 5 anos. Edificações você amortiza, acho que 50 anos, se eu não me engano, 25 anos, alguma coisa do gênero. Trens, material rodante, você amortiza em 10 anos. Você amortiza aqueles ativos, deprecia eles, na realidade, de maneira linear, no prazo estabelecido pela Receita Federal. Aí você fala, Fernandinho, mas isso aqui é meio absurdo, porque, por exemplo, não adianta falar que máquinas e equipamentos amortizam em 5 anos, porque o meu computador só dura 2. Não, tudo bem. Contabilmente, você tem que lançar 20% nos 2 primeiros anos, acabou o teu computador, você vai jogar ele fora, você faz uma baixa contábil dos 60% restantes, apura, já lança a prejuízo e manda embora. Mas isso daqui é contabilidade bem clássica, Bia, é o tradicional. Ela é linear, sem corrigir. Então, você comprou um computador por R$4.000,
você vai depreciar R$800 por ano, independente de quanto foi a inflação. Ah, mas em 5 anos a inflação é de 20%, 50% no nosso país. Beleza, não pode. A inflação, tua depreciação tem que ser, tua amortização tem que ser mantida constante. Tá joia? Outra coisa é um ativo chamado intangível. O que representa um ativo intangível, Bia? É um investimento que você faz, como qualquer outro investimento, mas ele é um ativo reversível, ponto 1. 2, ele vai ser, como ele é reversível, ele tem que ser amortizado inteiro dentro do prazo contratual. 3, como ele é reversível, tem que ser amortizado dentro do prazo contratual, ele vai ser lançado à despesa conforme o consumo dele, entre aspas, ou seja, conforme você se beneficia do investimento que você fez. Isto posto, a regra é considerar que um ativo intangível ele é amortizado conforme o tráfego da tua rodovia, conforme os passageiros da tua ferrovia, do teu projeto de mobilidade urbana, conforme, sei lá, os elétrons passam pela tua rede de transmissão e você receba uma RAP, alguma coisa do gênero. Então, um ativo intangível, ele é amortizado pela tua curva de demanda. O que significa amortizado pela tua curva de demanda, Bia? Voltando aqui no modelo e moeda dura. Você vai pegar os 3 anos de investimentos que você fez, vai pegar a tua demanda inteira e vai olhar quanto você consome, quanto você gera de demanda sobre a tua projeção de demanda total, ano a ano. Então, no primeiro ano aqui, você projetou que você vai gerar 3,54% da demanda total do teu contrato, 3,62, 3,71. Você vai consumindo esse ativo conforme a tua curva de demanda. E ano a ano, é ridícula essa história, mas sim, ano a ano, você tem que revisar essas projeções de demanda para recalcular a amortização do ativo intangível remanescente. Tá joia? E aí, no final dos contratos, então, desses 25 anos, ele tem que estar zero. Tem que estar zero. Você tem que ter amortizado 100%. Então, lançando aqui uma DRE no teu teu contábil, desculpa, no balanço patrimonial, você amortizou 249.799.000, que era exatamente o valor do teu ativo intangível quando você deu ele a amortização. Sabendo que aqui, inclusive, a gente incorporou no nosso ativo intangível o valor de outorga que você ofertou nesse projeto, a gente botou lá um valorzinho qualquer de outorga. Você poderia ter lançado esse outorga como uma despesa, ou você pode lançar como um intangível. Normalmente, hoje em dia, o pessoal lança no intangível para você não ficar gerando prejuízo logo no começo do teu contrato. Certo. E essa irreversibilidade do ativo, ele tem que zerar, porque, em teoria, no final da concessão, ele também reverte de novo para o poder público, né? E aí, então, isso faz... Por isso que todo ativo que... Veja, a história... Deixa só, Dani. A história é que todo ativo que é reversível, ele nunca foi seu. Tanto que você não tem o ativo no teu balanço. Você nunca vai lançar no teu balanço, eu tenho uma rodovia. Nunca vai lançar no teu balanço, eu tenho uma hidrelétrica ou eu tenho uma linha da CPTM. Eu não tenho. Eu só tenho direito. Eu tenho direito de exploração da rodovia, eu tenho direito de exploração de uma linha da CPTM, eu tenho um direito. Eu tenho um direito e não o ativo. Na hora que você conclui, você atesta esse ativo, o que acontece? Ele automaticamente sobe para o balanço do poder concedente. O poder concedente ativa aquele ativo. O poder concedente vai dizer, eu tenho agora uma rodovia, eu tenho uma ferrovia, eu tenho alguma coisa do gênero. E você tem o direito a explorar ele. Mas o ativo é do poder concedente. O poder concedente, por contrato, te outorgou o direito de explorar aquele serviço, de explorar aquela rodovia. Então, você vai amortizando, você poder concedente, conforme aquela rodovia vai sendo consumida, vamos dizer assim, por um lado, e, por outro lado, o que o cidadão, o concessionário tem direito é de explorar aquela rodovia. Por isso que eles fazem pela curva de demanda. Melhorou ou piorou, Sim, obrigada. Espera que vai sim, piorar melhorou. depois. Vai lá, Dani.
E se tiver depreciação acelerada? Então, na verdade, a depreciação acelerada vai estar na 196. Você tem duas coisas importantes aqui, Dani. A primeira delas é dizer o seguinte: se você tiver, veja, quando a gente, boa, bem lembrado isso daqui. Quando a gente fez o nosso modelinho de rodovias, ele é legal por duas questões. A primeira questão é que, tudo bem, a implantação de uma duplicação, a implantação de uma terceira faixa, a implantação de alguma coisa parecida, é algo que dura por todo o contrato. A terceira faixa não se consome, ela não se esgota, ela não acaba, e ela tem que ser amortizada dentro do prazo do contrato, por isso a gente lança um intangível que vale por todo o horizonte contratual. Alguma coisa mais sofisticada do que isso é a amortização da manutenção. A manutenção, teoricamente, eu poderia simplesmente incorporar ela nesse ativo intangível principal e, dentro do meu ativo intangível principal, amortizar nos anos remanescentes da minha concessão. Então, eu jogo para dentro a manutenção que eu fiz no ano 7 e amortizo ela, nem lembro quantos anos tinha o nosso contrato, acho que era 25. Então, do ano 7 até o ano 25, ou seja, por 18 anos eu amortizo aquele ativo. Aí você está dizendo, não, mas a manutenção não dura 18 anos, ela dura 8 anos. Sim, então eu uso o mesmo conceito da curva de demanda daquele períodozinho, daquele período de 8 anos, tá joia? E digo, nesses 8 anos eu amortizo a minha manutenção pela proporção do consumo. Isso seria, entre aspas, o conceito de amortização acelerada dentro do teu ativo intangível, quando você amortiza esses investimentos num prazo menor do que o teu horizonte contratual. Se a gente estivesse falando simplesmente do meu imobilizado, então, por exemplo, veículos eu amortizo sempre em 5 anos, o carro que eu compro para a concessionária. Porém, a Instrução Normativa 196 da Receita Federal, ela permite você fazer depreciação acelerada sobre ônibus, por exemplo. Então, os ônibus eles são amortizados em 4 anos, do ponto de vista fiscal. Podem ser. Então, você escolhe se você vai amortizar o ônibus em 4 ou em 5 anos, tá joia? De acordo com aquilo que te der o melhor resultado fiscal para a tua empresa e aplica ou não a depreciação acelerada de acordo com os critérios permitidos, né, pela Receita Federal. Tudo bem até aqui? Maravilha. Existe uma terceira forma, que é o ativo de amortização financeiro, que é o mais comum, são os investimentos principais. Deixa eu copiar, vai. Bem reversível, que será amortizado com base em contraprestações públicas. Isso faz toda diferença. Aí você fala, por que faz toda a diferença? Pensa, Dani, no ponto de vista do governo. Uma coisa é o governo dizendo, cara, recebi uma rodovia de 200 milhões de reais e dei em contrapartida o direito de exploração, mas eu não tenho obrigação pecuniária nenhuma face àquela concessionária que está explorando a rodovia. Eu dei direito do cara explorar, mas a rodovia é minha, já é minha, está no meu balanço, fico com ela, ninguém tasca, ninguém me tira. Tá joia? Uma outra coisa é o poder público afirmar, olha, o cara vai fazer uma rodovia, mas não vai cobrar pedágio nela. Aliás, se discutiu muito isso durante muitos anos. Você fazer PPPs em que, ao invés de cobrar qualquer pedágio, você fazia uma PPP chamada administrativa, aquela na qual não existe cobrança de tarifa dos usuários do teu sistema. Tudo é pago pelo poder público. Então, nesse caso, olhando do ponto de vista do poder público, ele fala, cara, recebi uma rodovia de 200 milhões de reais, perfeito, mas me comprometi com o pagamento de uma contraprestação pecuniária para esse cara
para que ele amortize esses investimentos. Então, isso fica conhecido como uma operação puramente financeira. Ou seja, eu construo essa rodovia como se dinheiro estivesse eu emprestando ao governo. Emprestei para o governo 200 milhões de reais, na verdade, na forma de uma rodovia, e ele vai me pagar esses 200 milhões, Casas Bahia, e suaves prestações, a perder de vista do meu contrato, tá joia? Amortizando pouquinho em pouquinho. Como vai funcionar essa situação? Diga, meu amigo Euclides. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Eu queria tirar uma dúvida no que diz respeito à manutenção da via. Onde é que a gente, desse valor da parceria, quem é que fica com essa responsabilidade da manutenção da via e onde é que vamos buscar valores para inserir aí na rodovia? Euclides, vamos lá. São Manutenção. perguntas e perguntas, então, que você colocou aqui dentro. E aí, já já a gente volta para algumas questões do próprio curso. Mas, Ok. a manutenção da via, ela é bem delicada, porque ela se confunde muito com a própria conservação da tua rodovia. O que significa a rodovia? A conservação da tua rodovia no pavimento, na rodovia em si. Porque a conservação vai pegar você limpar a faixa de domínio, você fazer carpina, você pintar a placa, pintar a faixa e fazer tapa-buraco. Então, Certo, tapa-buraco, basicamente apareceu um buraco, você vai lá, faz uma fresagem, você recapeia ela naquele lugar. E uma manutenção pesada, o que você faz? Você programa fazer uma fresagem, uma recapagem naquele lugar. Muita gente, durante muito tempo, falou, cara, manutenção não é investimento, ela é uma conservação, ela é manutenção de operação, assim, mais no sentido tradicional. O que se convencionou é que a manutenção que é lançada como um revestimento é aquela manutenção muito profunda. Então, você arranca todo o asfalto, arranca o subleito da rodovia e você refaz essa rodovia praticamente para ela ficar como nova, quase que um retrofit da tua rodovia. Por isso que, como retrofit, sim, ele é permitido ser apropriado contabilmente como um investimento. Mas, de qualquer forma, tem concessionária que lança como despesa e tem concessionária que lança mesmo aquilo que é conserva normal dentro das rubricas de investimento. Tudo depende daquilo que te dá o melhor resultado fiscal e que você sempre vai achar um discurso para se justificar. Aonde você tem fontes de informação importantes. Veja, vamos lá. Via de regra, você tem a parte fácil e a parte difícil de fazer essa conta. Via de regra, um retrofit de uma rodovia vai custar 25%, 30% do valor original de implantação, porque é só a camada superior. Você não vai estar fazendo toda a terraplanagem dela, você não está fazendo aquele subleito subbase mais profunda, você está só cortando a primeira camada. Se ela custa, vamos chutar, 30% do valor dela, e você faz isso a cada 8 anos, você está falando que uma manutenção de rodovia custa mais ou menos, em média, ao ano, 4% do seu valor de implantação. Se você fizer trabalhar com esses números, você não está errando por muito, meu amigo. Isso parece ser um número bastante razoável. O grande problema, meu amigo Euclides, é que quando você olha o nosso CAPEX, você não está implantando aquela rodovia, você está normalmente pegando uma rodovia já implantada, uma rodovia que já existe, uma rodovia que pode estar sendo duplicada, pode estar sendo ampliada, mas você precisa fazer uma estimativa sobre o custo da rodovia como um todo. Então, se você falar, olha, uma duplicação rodoviária hoje custa, sei lá, 11 milhões de reais por quilômetro. Então, talvez implantar uma rodovia duplicada custe, obviamente depende de geotecnia, depende de ambiental, depende de um monte de coisas. Ela vai custar lá os seus, implantado zero, 20 milhões de reais o quilômetro de rodovia. Se você está falando que uma rodovia
vai custar uns 20 milhões de reais e você tem por quilômetro, por exemplo, sei lá, 100 quilômetros de rodovia, você está falando de 2 bilhões de reais de implantação. Daqui você já tem um primeiro cheiro, uma primeira sensibilidade de quanto você vai gastar com manutenção. Aí você vai falar, peraí, Fernandinho, você está dizendo que eu vou gastar 30% da rodovia a cada 8 anos? Sim. Então, numa concessão de 25 anos, se eu operar essa concessão durante 25 anos, são 3 ciclos, significa que eu vou gastar 90% da rodovia, do custo que seria da implantação da rodovia inteira em 25 anos, e a resposta é mais ou menos sim. Um pouco menos, talvez, mas sim, a parte de manutenção é sim um dos investimentos mais caros que existe, uma das componentes mais caras que existe no seu plano de negócios inteiro, grande Euclides. Ele é uma parcela bem relevante. Talvez eu esteja exagerando, talvez não chegue a 30%, talvez seja mais próximo de 20%, então, talvez se a gente, a cada 8 anos, talvez seja mais justo falar em torno de 2,5% ao ano. Mas é isso, não tem jeito. Bem parecido, obrigado, bem parecido. Então, voltando para o curso, na nossa base, eu deixei 3 arquivos, grande Euclides, e estou comprometido desde esse exato segundo a deixar um 4º arquivo para vocês. O primeiro arquivo, obviamente, é essa atualização que eu trouxe, faltou só passar por um ponto específico. O segundo arquivo é a questão eu deixei um arquivo CPTM 11.12.13, que era o arquivo da Bia, que ela tinha pedido, um arquivo da IFC. O terceiro arquivo, já eu entro nele, ele é muito bonitinho. Foi um arquivo que é uma reorganização que eu fiz sobre os dados do governo na PPP de escolas, e já eu abro eles com vocês só para mostrar por que a gente fez isso. E eu queria deixar para vocês só, meus caros, esse último ponto, que é o ativo financeiro. O ativo financeiro vocês vão encontrar muito em contratos de PPP administrativa. Exatamente como esse da PPP de escolas. Deixa eu abrir ele, porque ele tem 2 questões super interessantes para serem tratadas. PPPs de escolas de São Paulo. Eu deixei esse arquivo para vocês, que é uma versão bem simples, construída sobre são as premissas do governo do Estado, tá joia, meus caros? Não tem aqui nenhuma premissa confidencial, não tem nenhum dado específico interno nosso, não tem nenhuma análise muito sofisticada. Eu simplesmente peguei os dados que o governo disponibilizou, leia-se, os dados de CAPEX, OPEX, etc. Botei alguma coisa de seguros, mas as origens de dados são todas de governo, das consultas públicas, então, e consulta pública é pública, então a gente tem o direito, a absoluta possibilidade de usar. E a primeira é para demonstrar um pouquinho o que é esse raio desse ativo financeiro. O que eu tenho dentro do meu projeto de concessões escolares, que foi licitado o segundo lote semana passada, o primeiro lote acho que foi dia 20 de outubro, foi 2 semanas e 3 semanas, ou 2 semanas e 4 semanas atrás, alguma coisa do gênero, essa licitação. O grosso da remuneração do cara vai vindo uma contraprestação pecuniária, paga mensalmente, tá joia? Pelo poder público, à empresa concessionária, mediante a efetiva prestação dos serviços, ou seja, mediante a efetiva entrega das escolas. Conforme você vai fazendo entrega de escolas, eles têm lá uma regra que estabelece, olha, você começa a receber a contraprestação de 10 milhões, 15 milhões, etc., etc., conforme as suas escolas, até o limite da contraprestação máxima de 15 milhões, 259 mil e blá, blá, blá reais por mês, alguma coisa del gênero. E aí, o que vem de muito importante, como é que é feita a contabilidade de ativos que são pagos pelo poder público? Tá joia? Ponto 1. Na tua contabilidade,
você não tem uma escola. Essa escola nunca e jamais será, nunca foi e jamais será sua. Você tem direito a receber um ativo financeiro. Mas que ativo financeiro é esse? Ué, é o teu próprio investimento, tá joia? Você forma um ativo financeiro conforme você constrói as tuas escolas. Então, conforme você constrói a escola, você constitui um direito de receber do governo do estado uma determinada contraprestação pecuniária, como se você estivesse emprestando dinheiro para o governo. O governo, no lado dele, reconhece um ativo, ou seja, recebia uma escola, e reconhece também um passivo, a obrigação de remunerar a empresa devidamente, a empresa concessionária. Quanto? Para isso, você vai ter que pegar aquela contraprestação pecuniária que era única. Ele não falou que parte da contraprestação pecuniária é CAPEX e OPEX. Ele te falou qual é a contraprestação pecuniária, moçada. Te falou, olha, 15 milhões é o que eu vou te pagar. Então, você vai ter que quebrar essa contraprestação pecuniária em duas partes. Uma parte da tua contraprestação pecuniária é ligada, isso aqui, 47 milhões, é porque o modelo está trimestral, uma parte da tua contraprestação pecuniária para pagar os teus serviços. Como é que você calcula ela? Ué, calcula tudo que é OPEX, tá joia, dividido pelos impostos, menos os impostos que você vai pagar, e vai falar, cara, 12 milhões, se eu receber só 12 milhões, o que eu consigo fazer? Eu pago os impostos que eu tenho e pago todas as minhas despesas, pago os meus funcionários, pago a minha conta de luz, pago a minha conta de água e zero a minha vida, não consigo fazer mais nada. Mas eu pago todos os meus serviços a partir dessa parcela da contraprestação pecuniária. Se essa contraprestação pecuniária líquida, a parte que sobra, não é para pagar serviços, é porque ela é feita para remunerar o teu capital. Tá joia? O que quer dizer o seguinte, você vai formar um ativo financeiro, tá joia? Você vai fazer investimentos e você vai receber uma contraprestação pecuniária por investimentos. Se você colocar no tempo a relação entre o investimento que você fez e o quanto você recebeu, você vai calcular aquilo que a gente chama de uma taxa interna de retorno implícita. Uma taxa interna de retorno implícita é simplesmente a relação entre o CAPEX público que você constituiu nos teus ativos financeiros e a tua contraprestação pecuniária. E quando você calcula a TIR de um menos o outro, chamado fluxo de caixa implícito, você consegue separar o que é a parcela de amortização e a parcela de remuneração. Conforme você lança essas formuletas todas, e simplesmente é a fórmula mais simples de todas de financiamento, você vai chegar à conclusão que, óbvio, no final do teu contrato, a menos que eu tenha feito errado, você tem que ter amortizado todo o teu ativo financeiro. Isso é o conceito da taxa interna de retorno implícita, é você separar o que é remuneração do que é a amortização, mais ou menos óbvio. E mais complicado ainda, contabilmente, como é que é feita a tributação desse projeto, a geração do resultado da DRE fiscal e a apuração de impostos desse projeto. Você não tem algo chamado receita de contraprestação pecuniária. Negativo. Você tem aquelas receitas que a gente lançou lá em cima, naquela divisão. A receita pela prestação dos serviços, por um lado, da joia, a chamada receita de operação, e do outro lado, eu quebro a parcela da minha contraprestação total, que não é contraprestação, tá joia? Que não é remuneração, custo de construção, portanto, é de remuneração, e separo ela em dois lados. Lanço, por um lado, uma receita de construção, dizendo, estou construindo escola e lançando para o meu governo,
e do outro lado eu tenho uma receita de remuneração desse ativo financeiro. Ou seja, eu segrego a minha receita em partes. E ao segregar a minha receita em partes, eu gero um impacto fiscal relevante sobre a forma como é construído o tributário do meu projeto inteiro. Inclusive porque remuneração de ativo financeiro, via de regra, é reconhecida como uma remuneração, como uma receita financeira. A receita financeira, ela tem bases tributárias distintas da remuneração tradicional. Se eu emito uma fatura, provavelmente de qualquer um desses setores, a fatura em si seria tributada em 7,60% de COFINS e mais uns 65% de PIS. Quando eu vou para uma receita financeira, ela paga 3% de COFINS, 1,65% de PIS e não permite a compensação de outras despesas. Enfim, o que eu estou falando é que você reconhece isso como ser uma operação financeira fosse. Por isso que eu deixei esse modelo carregado na nossa base de dados. Exatamente porque lá tem, com todo o cuidado, bem passo a passo, toda a explicação usando esse modelo da PPP de escola, e obviamente foi por isso que eu deixei ele disponível para vocês, a gente montou ele para vocês, exatamente para enxergar essa mecânica do que é, deixa eu achar, o nosso outro modelo, do que é essa mecânica... Oi, desculpa, perdi alguém. Lê, desculpa. Ah, não, tá bom. Desculpa, achei que você tinha alguma coisa que você ia comentar. Perdoa, coração. Mas vamos lá. Então, eu tenho aqui dentro exatamente essa brincadeira do um ativo financeiro. É a mesma regra dos pronunciamentos contábeis número 1 e o 17. A questão toda é que, como ele é feito pela chamada taxa interna de retorno implícita, que segrega que, perdoem, que segrega minha contraprestação em 2 pontos. 1, custo de construção e 2, remuneração do ativo financeiro. E é isso, galera. Ou seja, como é que funciona esta tranqueira desse modelo? E não é modelo, meu, pelo amor de Deus, como é que funciona the world out there? Cara, vamos dizer, você empresta 100 e a Bia te devolve daqui a 3 anos 135. Os 100 amortizaram o principal que você tinha emprestado para a Bia. E os 35 são juros. É isso que você faz. Quando você lança um custo de construção de 100 e os 35 como uma receita financeira no teu balanço. Tá joia? Moçada, eu sei que já estava confuso, mas deu para ficar perfeitamente obscuro a partir de agora? Tipo, meu, vocês prometem para mim que nunca mais ninguém vai entender nada desse curso? Não, falando sério, moçada, quem tiver paciência e interesse em olhar a modelagem, batam um olho nesses modelos, até porque o modelo da IFC, ele é um modelo super rico, porque ele não tem receita tarifária, toda a remuneração vem de contraprestações, então ele faz essa constituição de uma maneira muito clara do que é o ativo financeiro, quer dizer, muito clara nada, é uma zona inacreditável. Quem achar que é muito claro ganha um Nobel de Economia em 2026, moçada. Mas assim, toda a mecânica está feita de forma simplificada no nosso modelo, está feita de uma forma um pouco mais confusa no modelo da IFC, mas, de qualquer forma, o conceito é exatamente isso que eu queria passar para vocês. E a mecânica também. E a outra coisa que eu tentei trazer nesse modelo aqui, que eu acho uma graça,
é exatamente trabalhar. O projeto só tem as premissas básicas do Estado. Mas o que eu queria acrescentar sobre as premissas básicas, as alternativas de financiamento, exatamente para fazer o link da parte 2 com a parte 3 do nosso curso. A parte 2, quando a gente falou de fontes de financiamento, a gente discutiu BNDES, a gente discutiu agências multilaterais, a gente discutiu agência de crédito e exportação, operação com debêntures, operação de empréstimo ponte, o que mais a gente queira fazer, e eu queria justamente colocar todas essas operações no plano de negócios que a gente estava olhando, para a gente dizer, cara, além do conceito, qual é o perfil da instituição, quais são os pontos fortes, fracos, quando eu vou para um, quando eu vou para outro, cadê? Aqui, está aqui. Então, aqui tem toda a mecânica de funcionamento e, a partir de um painel de controle, de qual é a tua fonte de financiamento favorita. Você vai de BNDES? Você vai de debenture? A debenture é bullet. O que é uma debenture bullet? O que é uma debenture price, moçada? Cada bullet, vocês lembram o seguinte, debentures, elas podem hoje em dia ser perfeitamente customizadas, mas na origem, a ideia das debêntures é que elas, de certa forma, refletissem os padrões de mercado. E quem estabelece padrão de mercado era o Tesouro Nacional, em cima daqueles títulos deles, o chamado Tesouro Direto. E os tesouros diretos, principalmente aquelas chamadas NTNs-B ou IPCA+, elas têm dois tipos. Elas têm a chamada IPCA mais simples ou principal. A IPCA simples, ela paga juros semestrais. E a principal, ela tem a chamada bullet. Ela paga tudo no final. Então, algumas pessoas tinham interesse em analisar se valia a pena deixar tudo para pagar no final. E aí eu pergunto para vocês, galera, se vocês estruturarem uma debênture de infraestrutura, você teoricamente poderia deixar tudo para um pagamento bullet? Para o último período no nosso contrato, ou seja, vamos só olhar com que cara que ele fica. Se eu fizer uma debenture bullet de 250 milhões, o que vai acontecer nesse modelinho? Deveria acontecer, tá, moçada? Se eu errei, eu errei. Aí vocês me avisam, mas eu zerei o valor da minha debenture price. A debenture price vai entrar, se eu mudar para a chave price, trouxe para a debenture bullet. A debenture bullet, basicamente, vai significar que num determinado período previsto, eu vou emitir uma dívida total de uma única desembolso de 250 milhões, com uma taxa de emissão estimada em 0,45. Lembra que quanto maior o valor da emissão, menor vai ser percentualmente o valor de taxa. Para 250 milhões, talvez a taxa fosse um pouco maior, tanto faz. Debenture não paga IOF, desculpa, o IOF ficou aqui de brincadeira, emitida no quinto prazo, no quinto trimestre, isso daqui está colocado lá no painel de controle, com prazo de resgate de 40 trimestres. 40 trimestres, a menos que eu esteja enganado, são mais ou menos uns 10 anos, e é uma debenture perfeitamente aceitável pelo mercado. Mas olha que loucura, galera. Eu estou falando que eu vou emitir uma debenture de 250 milhões, pago, tudo bem, essas taxas aqui de partida, pago juros ao longo da existência dela. Aqui são aqueles juros deflacionados, que a gente já volta para aquele modelo, e deixo para resgatar a íntegra da minha debenture só no último trimestre dela. Isso faz sentido para um projeto de infra? Fala, Bia.
Mas na debênture não tem também que ela é negociada no mercado secundário, então você pagar isso só no final, ou uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não, uma coisa, outra coisa, Bia. E a Ah, debênture tá. a gente pode passar por um monte de características delas. Primeiro, se você é uma compradora de debênture que vai carregar ela até o final, é isso que você está olhando. Você está olhando uma debênture que você compra ela hoje, você fica recebendo juros ao longo da vida dela, e você só recebe o teu principal bullet no final. Ele volta todo para a tua conta, bullet no final. Essa debênture. Então já você recebe os juros, mas o principal é só em uma porrada. O grande problema, vamos de cabeça, a gente olhou que ali que a minha contraprestação pecuniária era de 15 milhões de reais por mês, tá joia? Então, não dá para eu chegar num determinado trimestre e falar, gente, eu vou pegar aqui 45 milhões, que é a minha receita do trimestre, para pagar debênture, tá? Obviamente, isso é uma idiotice. Não tem como. Eu preciso ir acumulando dinheiro ao longo do tempo para juntar a caixa para pagar essa debênture no último trimestre. Lá de trás, assim, faltando 5 anos para pagar minha debênture, eu começo a ter que separar dinheirinho, para ir formando um fundo para chegar no último trimestre dessa debênture e amortizar tudo. Tá claro ou tá grego, galera? Pelo amor de Deus, eu tenho meio pânico assim de vídeos fechados e olhares misteriosos, porque eu não sei se está claro ou não, mas queria que tivesse. Mais ou menos. Leia, Ivel. Eu achei que Tá não ficou claro. muito claro, assim, eu não achei claro, porque por que você faria isso no final? Eu só não entendi, assim, por que Essa alguém faria pergunta. isso? Não, então, a pergunta era: isso faz sentido no final? E a resposta é não, porque você teria que ficar economizando dinheiro para constituir um fundo para pagar essa debênture. Mas isso é muita burrice, porque enquanto você constitui esse fundo, você está deixando esse dinheiro aplicado, com alguma sorte, a 100% do CDI, se você for um bom aplicador. Só que você está pagando juros na tua debênture de CDI mais 4,5%, CDI mais 5% ao ano. Ou seja, você está pagando juros enormes sobre a tua dívida, deixando o dinheiro aplicado a um juros baixo, um dinheiro aplicado que vai ser usado para pagar a tua dívida. É burrice. Não faz mais sentido já ir logo pagando, pré-pagando essa dívida? Claro. Por isso que ninguém faz uma debênture bullet. Você sempre tenta antecipar o máximo de pagamentos dessa debênture para você se livrar dos juros pagos. E tem outro efeito também, né? Imposto de renda. Se você paga mais a amortização, você diminui a tua receita operacional e você paga menos imposto durante a longa. Exatamente. Aí você tem um ganho econômico do negócio em cima da própria imposto de renda. Você deixa de ter. Exatamente. Então, essa brincadeira toda, eu deixei lá esses modelinhos, o que é price, o que é bullet, o que é BNDES, o que é... Gente, é para brincarem com tudo isso e justamente transferirem essa base do módulo 2 que a gente trouxe para o módulo 3, e eu até pensei em fazer a vinculação, não faria diferença nenhuma, dessas fontes de financiamento naquele modelinho que a gente estava usando da rodovia. Podemos até fazer isso, dá absolutamente na mesma, mas exatamente a gente enxergar do modelo super simples que a gente começou a montar em Excel, falar, cara, a gente tem um modelo completo de análise de rodovia, a menos dos temas que o Euclides já trouxe para a gente, que é falar, Fernandinho, esses números aí estão chutados, né? Sim, os números estão chutados, a gente vai começar a entrar agora em metodologias mais claras para trabalhar com eles. Diga, Dani. Bom, agora, do ponto de vista de infraestrutura, não faz sentido. Mas algumas empresas fazem esse tipo de operação no sentido de querer renovar, trocar a dívida mais cara por uma dívida mais barata, ou dependendo da estrutura de capital que eles querem fazer, eles podem fazer esse tipo de coisa dependendo da situação. O tema todo, perfeito, Dani, perfeito. Assim, hoje a gente tem tentado montar com algumas outras empresas que não tem nada a ver com infraestrutura, esse tipo de operação, porque tem um inverno longo vindo pela frente. Então, as empresas que
estão correndo com dívida cara, a gente está tentando trocar dívida por dívida barata e com um prazo de amortização alongado, de início de amortização alongado, para que ela consiga se recuperar financeiramente, aguentar a taxa de juros de 13%, 14% ao ano que vem, aí o ano que vem, aparentemente, ninguém sabe dizer o que vai acontecer no país, ainda mais com o Trump lá fora, etc, etc. Mas você ganha um fôlego de tempo grande. Mas assim, para uma empresa de infra que não precisa, teoricamente, ela já é uma geradora de caixa, ela não precisa desse tempo de reorganização, aí a bullet não faz sentido nenhum. Ela vai fazer sentido exatamente para essas empresas que o tempo é um elemento fundamental para elas se reestruturarem. Aí isso vai funcionar. Aí isso vai funcionar. E emitem. Cara, eu tenho. Deixa eu pensar. Vai 70% das debêntures que eu tenho, que a gente já tem um pouquinho de poupança, mas da pouca poupança que a gente tem, 70% das debêntures que eu tenho compradas, quase todas são bullets, elas são resgate no vencimento. GPA, quem mais? JBS, Iguá, se eu não me engano, a IGEA é uma debênture, que é um bond que a gente comprou lá de fora, eu não lembro agora todos eles, mas cada um deles, todos eles pagam juros semestrais, trimestrais, etc., mas eles amortizam no prazo final, que é o tempo que eles precisam exatamente para digerirem o monte de ativos que eles estão comprando agora. Perfeito, Dani, perfeito. Tudo bem, moçada? Moçada, last but not least, antes da gente, pelo menos, terminar de amarrar essa parte toda, dentro do modelo que a gente estava trabalhando, eu trouxe o mesmo problema para a parte de financiamento. A gente fez na nossa última rodada toda a montagem dessa mesma rodovia financiando, então tinha entrada de longo prazo, eu calculava qual era o limite de financiamento pelo ICSD. Lembra que a gente vai usar 3 indicadores, pelo menos no caso do BNDES, para calcular os limites financiáveis. O indicador rei é o ICSD, não tem jeito, mas o segundo deles é a proporção de dívida sobre ativos. A dívida sobre ativos não pode ser maior do que 80%, eles não vão permitir que seja maior do que 80%, e até, na verdade, uma integralização mínima de capital dos acionistas, além do próprio resultado do projeto, porque eles querem que sim, os acionistas estejam de verdade comprometidos com o empreendimento, que se o empreendimento der errado, eles vão perder dinheiro, não só deixar de ganhar dinheiro e aí por diante. E eles podem olhar também um pouco da relação dívida sobre EBITDA. E dívida sobre EBITDA seria você poderia procurar uma relação saudável na casa de 3,5, 4 vezes, em projeto de infraestrutura, podendo eventualmente ir até 5,5 vezes, porque são projetos que permitem um nível de alavancagem bem mais alto, exatamente pela estabilidade dos fluxos de caixa que existem para pagamento dos seus credores. Então, aqui a gente vai focou total no ICSD, qual é o ICSD do projeto, mas a gente tinha feito aquele cálculo em moeda dura. E o cálculo em moeda dura, ele tinha um erro fundamental, que era o fato de que a gente estava trabalhando em moeda dura, como a gente não estava considerando a inflação, a gente falava em juros reais. E aí você fala, people, não existe juros reais. Ninguém paga juros reais. Juros reais é uma construção de Excel. Mas no mundo lá fora, no dia que chega o teu boleto para pagar, todo mundo paga juros nominais. Ou seja, não adianta eu falar que os juros reais do meu empréstimo ponte é de 10%, 11% ao ano e chegar à conclusão que no meu empréstimo ponte eu emprestei 52,5 milhões de reais e que daqui a um ano eu vou pagar 6 milhões de reais de juros reais. Não vou pagar 6 milhões de reais de juros reais. Quando eu olho o meu projeto a juros nominais, que são os juros que contam de fato, eu vou descobrir que daqui a um ano, leia-se amanhã praticamente, eu vou pagar 9 milhões de reais e não 6.700 milhões de reais. Essa diferença é fundamental, porque isso impacta o caixa do meu projeto. Isso impacta principalmente no curto prazo o caixa do meu projeto. Por isso que a gente fala, meu amigo, não adianta fazer modelo em moeda dura, porque em moeda dura, simplesmente, você erra, você distorce a tua análise. Você chega
a conclusões errôneas. Ah, mas é tão diferente assim? Não, não é que é tão diferente assim, mas na hora que você vai de um grande planejamento de um projeto de 25 anos para a gestão cotidiana do teu projeto, esse modelo não te serve. Você tem que olhar o teu fluxo de caixa inflacionado. Ah, mas se eu olhar o fluxo de caixa inflacionado, eu perco a minha sensibilidade. Perfeito. Então, a gente trabalha de novo com o modelo financiado em moeda constante. Aquele no qual eu tenho todas as minhas variáveis sem inflação, e no caso das variáveis financeiras e no caso da amortização, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu projeto olhando o meu fluxo inflacionado e deflaciono ele. Trago todo o meu fluxo de financiamento a preços de origem do meu contrato. Ou seja, não estou falando que eu vou pagar 6 milhões de reais de juros no primeiro ano. Eu estou falando que eu vou pagar 8.600 no primeiro ano, que é 8.900 real que eu vou pagar com inflação, e que se eu deflaciono para preços de origem do meu contrato, eu estou pagando 8.600. Se vocês falarem, Fernandinho, qual é o modelo mais importante de todos? Obviamente, todos eles são importantes. O modelo de moeda dura, ele não é um modelo analítico, ele não é um modelo que te permita tomar decisões. O modelo inflacionado é o modelo mais preciso para você medir todos os efeitos do teu projeto, inclusive esse modelo, fluxo de caixa inflacionado, financiado, é o modelo que vai à negociação com os teus agentes financiadores. Tá joia? Claro que você pode fazer essa deflação do teu modelo inflacionado e, com isso, o teu projeto está todo certinho, não tem nenhuma distorção, a não ser o fato exatamente de que você trouxe a tua amortização diluída ao longo do tempo, ela foi deflacionada, e a partir daí você vai falar, puxa, mas a minha amortização ficou menor do que o valor do meu empréstimo. Não, eu sei, mas é porque você trouxe ela pela inflação. Aqui, no fluxo inflacionado, tá vendo? Você emprestou 153 milhões de reais, pagou juros durante carência, etc, 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 e amortizou 205 milhões de reais. Isso, 205 milhões de reais você emprestou e você amortizou 205 milhões de reais. Quando você deflaciona, o efeito inflacionário pesa muito mais sobre a amortização do que sobre o teu empréstimo. Resultado, o teu desembolso, o teu empréstimo deflacionado é de 196 milhões de reais. Ou seja, aquilo que você vai receber no ano 2 e no ano 3, deflacionados a preço de origem, é 196 milhões de reais. Aquilo que você pagou, os mesmos 205 deflacionados, soma 123 milhões de reais. Porque é simplesmente a deflação daquilo que você inflacionou. Mas esse modelo está certo? Esse é o modelo correto. Esse é o modelo mais correto. Esse é o modelo que justamente permite contar uma história, analisar e entender, de fato, o que é o teu projeto. Tudo bem até aqui, galerinha da minha vida? Tudo bem? Tranquilo? Facciamo 5 minuti de pausa e a gente volta, daí a gente já dispara a nova matéria, só para não sair atropelando tudo. São 7h24, 7h30 a gente abre as câmeras e voltamos juntos. Tá joia? Até já, moçada.